Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. A Arca de Noé. O que aconteceu com ela? No topo de uma montanha na Turquia Oriental, escondido sob uma geleira, existe um importante elo com o nosso passado distante. Relatos dizem que é uma embarcação de madeira de 5.000 anos de idade com estábulos e jaulas a bordo. A partir de testemunhas oculares, você irá descobrir pela primeira vez a verdade por trás da antiga lenda da Arca de Noé. Você verá fotos aéreas e imagens de satélite jamais vistas que trazem novas e surpreendentes provas sobre o mistério que reside no alto do Monte Ararat. Você irá ouvir relatos fascinantes de testemunhos oculares de pessoas que viram e fotografaram o antigo barco. Esse programa nos dará informações excitantes sobre essas questões que têm intrigado historiadores e cientistas por milhares de anos. As antigas lendas poderiam ser verdade? Essa é a Arca de Noé? A arca foi de fato encontrada no topo do Monte Ararat, enterrada sob gelo e neve? A arca é provavelmente o artefato religioso mais conhecido e mais debatido do mundo. Pesquisadores e estudiosos da arca têm levantado muitas questões sérias e controvertidas. Por que obtemos relatos de pessoas que afirmam terem visto a arca no Monte Ararat e, no entanto, dúzias de expedições financiadas subiram lá procurando por ela e voltaram de mãos vazias? Ou ela está lá em cima, ou não está. Serão os relatados avistamentos da arca no Monte Ararat, na Turquia, ilusões de fanáticos religiosos? Serão, quem sabe, apenas relatos de testemunhas oculares inocentemente enganadas? Se forem, como explicar a antiga madeira e artefatos encontrados no alto dessa montanha sem árvores? Por muitos anos, pensamos que as respostas finais a essas perguntas estavam perdidas no tempo. Mas agora, a moderna tecnologia científica e as novas explorações arqueológicas estão começando a desvendar muitos dos segredos há muito esquecidos da história de Noé. Nossa contínua luta pela Arca de Noé se centraliza nesse pico vulcânico totalmente sem árvores na fronteira do Irã e do antigo Império Soviético. O Monte Ararat atinge quase 5.200 metros, cobrindo 38 quilômetros quadrados. Para uma perspectiva pessoal dessa montanha proibitiva e seus infindáveis desafios, visitamos o Dr. John Morris, um professor de geologia que liderou 15 expedições ao Monte Ararat. Escalei montanhas no mundo todo, mas o Monte Ararat é brutal. É o pior que já escalei. Ao se olhar a montanha do lado sul, parece um cone vulcânico ameno. Mas do outro lado há essa incrível garganta chamada Aora. É quase 1,5 vezes a altura do Grand Canyon. Existem muros de pedra, estou certo que são inescaláveis. É coberta por uma capa de gelo o ano todo, e esse gelo está sempre corroendo essas camadas vulcânicas, provocando avalanches embaixo à medida em que produz erosões. Toda tarde há tempestade na montanha e os ventos chegam a passar de 160 km por hora. Mas nem as agourentas lendas, nem os perigos mortais da escalada jamais desviaram os milhares de determinados buscadores de respostas. Eles têm desafiado a montanha por centenas de anos. Sabemos que Berossos, o sumo sacerdote e historiador caldeu, visitou o local em aproximadamente 475 a.C., onde escreveu sobre o fenômeno que testemunhou, afirmando que era fácil perceber a arca em seu local de repouso, no alto da geleira. Aramanos, o historiador egípcio de 30 a.C., autor de uma história da Fenícia, menciona a existência da arca no Monte Ararat. Também no mesmo período, Nicolau de Damasco, o biógrafo de Herodes o Grande, falou da aterrissagem da arca perto do cume de Ararat e relatou que as madeiras ainda estavam lá. Muitos homens célebres da antiguidade fizeram jornadas à temerosa montanha. Em 1269, o renomado explorador Marco Polo escreveu em seu livro As Viagens que a Arca de Noé repousa no alto das distantes neves do Monte Ararat. Há muitas antigas evidências históricas cobrindo quase 2.000 anos de que a arca está no Monte Ararat.
Esses avistamentos registrados por proeminentes historiadores da época, junto com relatos de testemunhas oculares, acrescentam credibilidade significativa à sobrevivência da arca no Monte Ararat. Em meados do século XIX, as comunicações globais ajudaram a encolher o mundo consideravelmente. E isso trouxe mais informação à civilização ocidental, junto com especulações e rumores sobre avistamentos relatados da Arca de Noé. Em 1829, um médico alemão nascido na Rússia chamado Friedrich Parrot foi o primeiro explorador ocidental registrado a escalar o Monte Ararat. Antes da escalada, Parrot visitou a Catedral Armênia em Etchmiadzin, na Armênia Soviética. Lá, ele viu a cruz que declararam estar esculpida na madeira trazida da Arca de Noé no ano 318. Parrot escreveu que a escultura media 30 centímetros de altura, 22 centímetros de largura e era de cor marrom. De Etchmiadzin, Parrot escalou até o nível de 2.100 metros de altura, onde alcançou o vilarejo de Ahora. É lá que o monastério de São Jacó estava localizado. Lá ele viu antigos manuscritos e relíquias da arca. Em junho de 1840, 11 anos após a expedição de Parrot, o Monte Ararat sofreu um terrível terremoto. O monastério e a maioria das 2.000 moradias e construções da área foram destruídas pelo terremoto. O monastério de São Jacó e as relíquias que continha literalmente desapareceram sob a avalanche de pedras da montanha despedaçada. Sobraram poucos sobreviventes e a garganta, Ahora, permaneceu mais profunda do que o Grand Canyon. Pode haver alguma dúvida de que, pelo menos, alguns dos buscadores da arca de fato a viram e trouxeram provas de sua existência? Podem os céticos simplesmente ignorar esses inúmeros relatos e avistamentos de testemunhas oculares? Eu estudei todos os avistamentos históricos que se conhece da arca no Monte Ararat. Nos últimos 150 anos, muitos desses relatos de avistamentos têm sido consideravelmente detalhados. Eu comparei 34 desses avistamentos e descobri que existe uma enorme consistência entre as testemunhas oculares, mesmo sem se conhecerem. Podemos optar por acreditar que esses relatórios são baseados em mentiras, ou em informações apresentadas por relatos de testemunhas oculares. Ou acreditar que a arca ou alguma grande barcaça de madeira está no Monte Ararat, se apenas um desses relatos for verdadeiro. Em 1883, o governo turco enviou uma expedição ao Monte Ararat para vistoriar os danos causados por um recente terremoto. A expedição relatou a descoberta da parte frontal de uma barca muito antiga projetada para fora do gelo a 4.200 metros acima da montanha. O grupo tirou medidas, entrou na arca e relatou ter visto estábulos e jaulas dentro da grande embarcação. Infelizmente, o relatório turco suscitou muito pouco interesse internacional devido à presente popularidade da teoria da evolução de Charles Darwin. Em 1902, George Agopian, um menino armênio de 8 anos do Lago Van, na Turquia, tornou-se a mais jovem testemunha ocular da arca de que se tem registro. O jovem Jorge havia acompanhado seu tio ao Monte Ararat. Era um verão de um tempo particularmente quente, tornando a arca visível e facilmente acessível para o menino e seu tio. Era enorme. Maior que qualquer construção que jamais vi. Meu tio ia me erguer, mas aí teve que empilhar pedras para poder alcançá-la. Então, Jorge foi levantado e conseguiu alcançar o telhado da barca.
Meus familiares nos haviam contado histórias sobre chegar até a arca. E lá estava eu, de pé em cima dela. Perto dali eu podia ver que um buraco havia sido feito no telhado. Então fui até lá e olhei dentro. Estava muito escuro lá dentro para se poder ver alguma coisa. Havia pedaços quebrados aqui e ali, mas ainda estava bastante sólida para se poder andar em cima. Ao longo da lateral da seção elevada do meio havia aberturas como janelas, mas eu não conseguia ver nada. Anos após o evento, Georges Hagopian descreveu o que havia visto para o ilustrador arqueológico Dr. Alfred Lee. Aqui em cima, Georges Hagopian, após uma seca de 4 anos, subiu com seu tio e viu a arca completamente exposta. Ele também notou, ao longo desta lateral, os veios da madeira e juntas perfeitamente encaixadas com cavilhas de madeira. Ele podia ver a cor dos veios, não era uma formação rochosa. Era, sem dúvida, uma construção de madeira feita pela mão do homem. Todos esses pedaços de traves e tábuas de madeira polidas das encostas do Ararat durante séculos parecem suscitar uma pergunta. Sendo tão antiga, em que condições estaria agora a arca? Houve um tremendo terremoto. Criou-se uma enorme fenda aqui e também uma grande avalanche. E a arca partiu-se em 2 pedaços. E isso é o que está sendo visto agora. Isso, de fato, aponta para um dos grandes mistérios relacionados à arca. Como pode a arca, presumivelmente identificada por uma pessoa, não ser facilmente encontrada quando outros a procuram? Isso, com certeza, parece tornar suspeitos os relatos ocasionais dos avistamentos da arca. Então, partimos em busca de respostas para esse mistério. Esta foto tirada pelo satélite francês Spot em agosto de 1986 indica que o Monte Ararat, retratado aqui, fica proeminentemente coberto de gelo o ano todo. No Monte Ararat, é claro, ocorrem mudanças sazonais do tempo. As chances de se ver a arca são muito aumentadas durante os quentes meses de verão, como agosto e setembro. No entanto, existem ciclos de tempo mais quentes ocorrendo em certos anos que provocam o aumento do degelo dos picos. É possível e mesmo provável que a arca só seja visível ou acessível durante esses períodos ocasionais de temperaturas mais altas. Uma expedição vinda para encontrar a arca poderia andar diretamente em cima da barca envolta em gelo sem saber que ela está lá. Em 1916, a história dos avistamentos da arca tomou um outro rumo importante. Logo após a Primeira Guerra Mundial, um piloto russo, Tenente Zabalotsky, contou sua incrível história de avistamento da arca no Monte Ararat. Eu estava aquartelado com um pequeno grupo de aviadores a cerca de 40 quilômetros a nordeste do Monte Ararat. Um novo motor para grandes altitudes havia sido instalado em um dos aviões e fui enviado para testá-lo. Quando circundei a montanha, vi ali uma estrutura escura, enorme, algo do tamanho de um navio de guerra. Era uma embarcação estranha, mas nitidamente um barco com uma cobertura arredondada. A notícia do avistamento do Tenente Zabalotsky chegou até o próprio czar Nicolau. Em 1917, o czar despachou 2 companhias de soldados para localizar e documentar esse achado extraordinário. Os soldados encontraram e mediram a arca. Eles também fizeram um registro fotográfico do grande barco. Infelizmente, esses eventos estavam ocorrendo justo quando a Revolução Comunista estava irrompendo. Como resultado, os relatórios e as fotos dessa expedição não foram mais encontrados e são considerados como perdidos ou escondidos em algum arquivo secreto do Kremlin. No entanto, eles foram vistos. Megan Butler, editora-chefe da editora Wagner Gateway em Washington, recentemente publicou o livro Anastácia. Ele conta a história da vida da filha do czar russo. Existe uma controvérsia quanto à veracidade da expedição russa e do avistamento da arca por volta de 1916 e 1917. Nosso autor passou 20 anos pesquisando Anastácia, a última sobrevivente da família real russa. Durante uma de suas conversas pessoais com ela, ele ficou chocado quando ela começou a falar sobre uma expedição que seu pai, o czar, havia enviado ao Monte Ararat para medir e fotografar a Arca de Noé. Ela contou para ele que havia visto as fotos e o relatório da expedição. Ela também contou que havia usado uma cruz feita com a madeira da Arca de Noé.
Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados voaram em várias missões nas vizinhanças do Monte Ararat. Eu estava aquartelado no norte da África com um batalhão de instalação de sinal trabalhando para a Força Aérea do Exército. Um piloto muito amigo meu e eu decidimos tomar café uma noite. E no refeitório dos oficiais escutamos uma conversa de uns oficiais a respeito de fotos que tiraram ao voarem sobre a Turquia e o Monte Ararat. E enquanto viam as fotos, nos interessamos e começamos a vê-las também. E um deles disse, sabe, elas poderiam ser da Arca de Noé. Vou dizer o que eu vi naquelas fotos. Primeiro, as 3 fotos mostravam uma massa de gelo que encobria o barco em um ângulo mais ou menos assim. O gelo descia. E nessa parte, à medida em que se olha do lado certo, havia uma abertura aqui embaixo onde havia sido danificado. Eu podia ver várias, 1 ou 2 divisórias aqui e também uma estrutura ao longo desse lado aqui. Não há dúvida na mente desses pilotos que isso era a Arca de Noé. E uma foto parecida foi publicada no Star and Stripes, mais ou menos em 1944. Estou convencido de que eu estava olhando para a Arca de Noé. Para mim, não há dúvida, e os pilotos sentiam a mesma coisa. Os desafios do Monte Ararat, mesmo para o escalador profissional, são enormes. A procura da arca, em termos puramente físicos, pode ser imensamente difícil e altamente perigoso. É muito difícil enfrentar os elementos ao se escalar o Monte Ararat em busca da arca, mas as condições políticas naquele lugar podem ser tão imprevisíveis quanto a própria montanha. Qualquer um que viaje para a Turquia em busca da arca estará colocando sua segurança pessoal em considerável risco. Compreender esta parte do mundo é compreender uma situação política muito complexa, que é composta de muitos grupos de populações regionais. Essa parte da Turquia costumava ser conhecida como Armênia. No início da era comunista na Rússia, mais de 200 mil armênios foram afastados pelo regime bolchevique. Mas a situação presente nessa área é ainda muito volátil. 2 lados da montanha encaravam vizinhos hostis, Iraque e Irã. Mesmo as elevações mais baixas da montanha são ocupadas por grupos terroristas de um tipo ou de outro. Mais ainda, terroristas curdos são conhecidos por darem muito trabalho a expedicionários, roubando-os e ameaçando-os de morte. Desde 1978, o educador John McIntosh esteve em 8 expedições ao Monte Ararat. Nesse dia, havíamos escalado até o nível de 4.100 metros no lado sul da montanha e começamos a levantar acampamento para passar a noite. Então, ouvimos muito barulho. Eu não conseguia entender o que diziam, mas estava claro que queriam que saíssemos de nossas barracas. As outras pessoas do grupo tinham que sair também. Não ficamos esperando que nos ordenassem uma segunda vez. Inútil dizer que estávamos felizes de sair dali. Acredito que tivemos muita sorte também. Aquele era um grupo de caras muito durões. Depois que tudo foi relatado, os militares turcos mandaram uma tropa de uns 500 para a montanha. Um terrorista fugiu, outro foi capturado, os outros foram baleados e mortos numa batalha com os soldados. Ocorreram vários avistamentos recentes da arca no Monte Ararat por testemunhas oculares. Durante os mandatos de 4 presidentes americanos, de Nixon a Reagan, sempre voei a bordo do Força Aérea 1 como fotojornalista da UPI da Casa Branca, cobrindo as atividades do presidente. Nessa ocasião, em particular, eu estava voando a bordo com o então presidente Jimmy Carter. Estávamos indo da Polônia para o Teherã, no Irã, para participar de uma celebração de Ano Novo oferecida pelo Shah. Durante o voo, quando estávamos sobre a Turquia Oriental, nossa atenção foi atraída para a janela. Era um momento dramático quando jatos MiGs de caça soviético estavam nos escoltando asa a asa. Ao mesmo tempo, alguém nos disse que se olhássemos para baixo, veríamos a Arca de Noé. Eu olhei. Lá, talvez na metade da montanha escarpada, havia um barco grande e escuro, claramente visível. Estava parcialmente coberto de neve ou gelo. Estou convencido, baseado no que vi lá, que era a Arca de Noé. Do ar e do solo, existe de fato um corpo crescente de evidências fotográficas, imagens que documentam uma grande estrutura feita pelo homem no alto do Monte Ararat.
Talvez seja irônico, ou quem sabe pertinente, que aqueles que nos últimos anos têm reportado serem testemunhas oculares da Arca são pessoas as mais comuns de todas as áreas. Indivíduos humildes que não têm nada a provar, nenhum livro a vender, nenhuma tese a defender. Localizamos 3 pessoas que tiveram encontros singulares com a Arca de Noé no Monte Ararat. Nós as procuramos. Nenhuma delas está escrevendo um livro sobre suas experiências. Nenhuma prega em um púlpito. Em cada caso, a experiência de ver a Arca foi muito tocante e extremamente pessoal. Foi em 1973 que Ed Bering se tornou uma testemunha ocular da Arca. Ed Bering era das Forças Armadas e designado para uma instalação de defesa localizada a uns 160 quilômetros a sudoeste do Monte Ararat. Lá ele ficou amigo de um recruta do exército turco chamado Mustafa. Era meu objetivo quando saí dos Estados Unidos para a Turquia, ver o máximo que eu pudesse. Mustafa e eu nos dávamos bem. Ele estava no exército naquela época, fazia 1 ano. Eu dizia a Mustafa o quanto eu queria subir e ver a Arca. Ele disse que tinha um tio-avô que sabia onde estava a Arca e que ele nos levaria até lá. Então era meio excitante, sabe? Puxa, eu estou numa aventura. Chegamos numa velha tenda, nesse velho acampamento. O tio-avô do Mustafa sabia tudo, basicamente. Ele era o mais velho de todos. Seu tio parecia meio relutante em nos levar até lá. Falei com o Mustafa e ele disse, bem, eu o convenci que você é legal. Os habitantes locais suspeitam muito de forasteiros. Sem essa conexão local, essa visita à Arca teria sido impossível. Pedi para levar uma câmera, mas ele preferiu que eu não o fizesse. Ele disse, Ararat é perto da fronteira russa. Você é americano e eu sou turco. Isso poderia provocar uma situação muito incômoda. O tio-avô do Mustafa nos levou para cima, pela lateral da montanha. E contornamos pedras, subimos penhascos, descemos penhascos. Era como uma trilha. Ele sabia exatamente onde estava indo. E eu estou cansado e sem fôlego. Eu digo, puxa, quando isso vai terminar? Quando vamos ver a Arca? Se não a vermos logo, eu quero voltar. Seu tio se vira, ri de mim e aponta para baixo. Então, de repente, olho e vejo esse barco enorme e temeroso pousado lá embaixo, naquela bruma, sabe? É como se você visualiza um sonho e lá está. Nós descemos, contornando por baixo, e chegamos a uns 22, 30 metros abaixo dela. Pois ela estava pousada em uma plataforma, um penhasco. E olhamos para cima e a vimos de lá. A sua boca, se estivéssemos olhando para a extremidade da extremidade, era basicamente quadrada. No entanto, era mais larga que alta. Os lados eram entalhados e um pouco quebrados, e eu podia ver que se parecia com pranchas. Comparada com o penhasco onde estava, ainda parecia enorme. É difícil imaginar. E eu penso sobre isso e me lembro que ainda é difícil imaginar. Difícil. Em 1943, Ed Davis era das Forças Armadas e estava aquartelado no Oriente Médio. Assim como Ed Bering, o Sr. Davis ficou amigo de um jovem, um civil, que trabalhava para ele e se chamava Abbas. Ele retornou o favor, levando-o para ver a Arca de Noé no Monte Ararat. Naquela época não se podia ver a Arca. Quando chegasse o tempo de poder vê-la, ele voltaria para me buscar. 2 meses depois, ele voltou e disse, podemos vê-la, vamos. Estávamos todos amarrados com uma grande corda a uns 6 metros de distância. Nunca tive tanto frio. Estive tão molhado, com tanta fome, tão cansado em minha vida como quando subi lá. Ele tentava me mostrar a Arca. Quando eu estava em pé, ela parecia uma grande pedra azul. Então nos afastamos e pudemos ver o fim dela. Era atemorizante. Eu sabia que alguém estava me observando, algo estava acontecendo. Não sei como explicar a sensação, mas eu sabia que alguém ou alguma coisa... havia só um poder enorme em algum lugar, ali presente. Era a Arca de Noé. A história toda de Ed Davis parece muito verossímil. O guia lhe disse que era a Arca. Ele está convencido de que o que viu no Monte Ararat era de fato a sagrada Arca de Noé. No entanto, ao se ouvir uma história como a de Ed Davis, é compreensível ser cético em relação a esses tipos de declarações. O autor e pesquisador de arte Larry Williams se sentiu da mesma forma.
Quando ouvi a história de Ed Davis sobre a Arca de Noé, pensei que devia não só investigar a história, como também o próprio Ed Davis pessoalmente. Eu publico um boletim para caçadores de tesouros e pessoas que procuram sítios arqueológicos. Assim, viajo pelo mundo investigando lugares e histórias. Aprendi que não se pode confiar na maioria das histórias. O editor falava sério quando decidiu que queria submeter Ed Davis ao detetor de mentiras. Fui a Albuquerque, Novo México, e contratei um especialista em polígrafo, com cerca de 15 anos de experiência na polícia. Eu contei a ele a história de Ed Davis e ele disse: Larry, me dê meia hora com esse cara e eu dobro. Após 2 horas intensas, o especialista em polígrafo disse: Larry, não sei te dizer em que montanha Ed Davis esteve. Nem sei te dizer se era a Arca de Noé, mas uma coisa eu digo. Ed Davis viu um barco e ele não está mentindo. O acaso desempenhou um papel importante no relato do testemunho do Dr. Ahmet Ali Arslan. O Dr. Arslan é o chefe do departamento de Washington para um importante jornal da Turquia e antigo locutor da rádio A Voz da América. Mas ele conhece o Monte Ararat como poucos. Minha família mora em Aralik, cidade turca entre o Monte Ararat e a antiga União Soviética. Eu cresci lá. Escalei mais de 50 vezes o pico do Monte Ararat. Inclusive com muitos exploradores internacionais conhecidos, como Fernand Navarra e o astronauta, o falecido Jim Irvine. Em 1989, escalei a parte norte do Monte Ararat, que é do lado oposto à Garganta Aora, o lado mais perigoso do Monte Ararat, coberto com enormes geleiras e fendas muito perigosas. Devido à minha nacionalidade turca, obtive permissão para investigar apenas certas áreas do Monte Ararat, onde os outros não podiam ir. Fui checar uma certa área que havia sido mostrada numa foto de satélite como sendo um possível local da Arca de Noé. Eu estava chegando muito perto do local. De repente, o gelo e a neve começaram a ceder. Acabei escorregando uns 30 metros. Eu tive sorte de não cair nas fendas, pois, do contrário, eu estaria morto. Quando me recobrei, notei que, a 30 ou 60 metros de distância, havia uma estrutura tipo construção certamente feita de madeira. Não devia estar lá, a apenas 300 ou 600 metros abaixo do cume. Parecia quase uma cabina de capitão. Imediatamente peguei minha câmera e tirei fotos. Pode-se ver vigas retas e planas. Definitivamente, parece uma estrutura feita pelo homem. Acredito que o que eu vi e fotografei é, sem a menor dúvida, a Arca de Noé. É difícil não ficar impressionado com o depoimento dessas testemunhas oculares. São pessoas vivas cujas histórias podem ser corroboradas e diretamente questionadas. Todas as pessoas que estiveram na montanha em momentos diferentes, num período de quase meio século, contam histórias incrivelmente iguais. Até então, apresentamos vários avistamentos aéreos de civis e militares no século XX, juntamente com relatos atuais de testemunhas oculares de George Hagopian, Ed Belling, Ed Davis e Ahmet Arslan. Mas será que há algum fator que todos esses relatos têm em comum para nos ajudar, de fato, a encontrar a arca para o mundo ver? A resposta é sim. A localização da arca no Monte Ararat. Todos os avistamentos têm sido no lado norte do Monte Ararat, acima da Garganta Aora. Em agosto de 1990, numa expedição de helicóptero ao redor do Monte Ararat, voamos sobre a geleira na face nordeste da montanha.
Foi nessa ocasião que tiramos essa foto de um objeto retangular que acreditamos ser a Arca de Noé. Então, temos a foto tirada pelo grupo de Carl Borg, onde se vê a forma de um objeto na geleira. Mas levamos isso um passo além. Computadorizamos a foto para análise. Estamos vendo uma imagem de computador do objeto original identificado por satélite. Ao aumentarmos a imagem computadorizada desse objeto, podemos ver que sua forma é retangular. Esse é o contorno, e o objeto se estende sobre a borda. Na minha opinião, esse é um objeto claramente feito pelo homem. Nosso mistério já teria sido esclarecido se a Agência Central de Inteligência e nosso Departamento de Defesa liberassem as fotos de reconhecimento das imagens da Turquia Oriental do satélite espião. Por que não o fazem? Lá no Comando Aéreo Estratégico existem documentos secretos atualmente que têm fotos da Arca de Noé. Tem até etiquetas Arca de Noé nas fotos. Sabemos que nosso governo tem fotos e imagens de satélites da área da Arca de Noé. No entanto, provavelmente não vão querer divulgar isso, porque quando o fizerem, estarão também revelando a evolução da nossa tecnologia de espionagem. Já que o nosso governo não coopera em nossa busca para detectar a Arca de Noé no Monte Ararat, da França temos imagens do satélite conhecido como Spot. As imagens captadas pelo satélite francês Spot a 890 quilômetros acima da superfície da Terra conseguem identificar objetos de até 10 metros, aproximadamente 30 pés. Essa foi a fonte da foto de reconhecimento usada por pilotos de combate americanos na Guerra do Golfo contra Saddam Hussein. O interessante é que o que é difícil de decifrar em fotos tiradas a uma distância de 90 a 150 metros numa montanha coberta de bruma pode ser identificado mais precisa e cientificamente a 160 quilômetros acima da Terra com o uso de animação tridimensional. Levamos as imagens do satélite francês Spot a uma companhia de Boston chamada TASC. É uma firma de tecnologia de informação aplicada especializada em animação 3D. É nossa tarefa continuarmos a busca pela Arca em locais identificados por satélite. Em nosso modelo de animação, estamos nos aproximando do Monte Ararat a partir de uma distância de 320 quilômetros. Vemos o pequeno Ararat em primeiro plano e, à medida em que nos aproximamos das duas montanhas, acertamos o curso para voar entre elas ao fazermos um voo circular ao redor do Monte Ararat. A animação mostra claramente as geleiras na montanha e a profunda cicatriz da Garganta Arrora no lado norte, acima da qual ocorreram os avistamentos da Arca. A Garganta Arrora é uma visão atemorizante de penhascos íngremes que sobem até a linha de neve do Ararat e que continua para cima até os múltiplos picos de seu cume. Voltando para a Garganta Arrora através das geleiras Abit, vamos examinar dois lugares onde partes da Arca foram localizadas pelo satélite, assim como por testemunhas oculares para determinar se conseguimos obter uma melhor perspectiva visual dos locais. Primeiro, vamos olhar diretamente sobre a localidade identificada pelo satélite Spot e retratada em fotos tiradas em duas expedições diferentes que obtiveram sucesso. Tentaremos identificar o local exato da Arca de Noé no Monte Ararat, como vista por satélites militares, testemunhas oculares e fotógrafos. Nesse centro de computação, vemos na nossa tela as imagens do satélite Spot do Monte Ararat. Essa fenda em forma de S tem uns 450 metros de comprimento e 27 metros de largura. No meio, vemos um objeto definido saindo para fora da neve sobre uma borda rochosa. Nessa imagem do Spot em close-up, podemos medir o tamanho desse objeto. Vemos aqui a fenda com os pixels cinzas definindo a borda rochosa. Se estendendo para fora da neve nessa área, vemos um objeto saindo acima da borda. Cada pixel corresponde a 10 metros, então esse objeto mede uns 25 metros de largura e se estende para fora da neve uns 27 metros. De acordo com as imagens do satélite Spot e a ampliação da foto do helicóptero, esse objeto retangular não faz parte do terreno natural. De acordo com informações do satélite militar,
O objeto é feito de madeira. Isso é um achado impressionante. Mas há ainda mais à medida em que nos deslocamos para um segundo local situado na traiçoeira beirada superior da própria Garganta Rora. É aqui que especialistas dizem haver um outro pedaço quebrado da arca projetando-se da geleira e claramente exposto quando o tempo permite. Foi nesse local há muitos anos que uma equipe da TV holandesa, viajando com o astronauta James Irving, tirou uma foto incrível. Estávamos num avião com Jim Irving a bordo, voando em torno da montanha Ararat, logo acima da Garganta Hora. Nesse exato lugar, vimos um objeto projetado para fora da neve. Parecia a Arca de Noé. Ficamos entusiasmados, mas nosso tempo de voo estava se esgotando. Tínhamos que voltar para a base. Mas alguns de nós estavam realmente convencidos que podia bem ser a Arca de Noé. Então, naquela última expedição que obteve todas as permissões do governo turco, finalmente, naquela tarde, achamos que vimos a Arca de Noé. James Irving não quis anunciar essa incrível descoberta até que pudesse organizar uma expedição terrestre para filmar o local. Lamentavelmente, Irving morreu antes que pudesse voltar ao Monte Ararat. As explorações espaciais de James Irving serão lembradas por gerações e, graças a ele e à televisão nacional holandesa, o mundo teve acesso a essa incrível foto. Talvez a luta espiritual de Irving para encontrar a Arca de Noé tenha sido também recompensada. Permanece apenas uma questão intrigante. Com todas as evidências de que a Arca de Noé foi localizada no Monte Ararat, por que nenhuma expedição terrestre conseguiu alcançá-la, tocá-la e fotografá-la detalhadamente? Quando o governo turco concede permissões para pesquisa, são para escalar o lado sul do Ararat, sendo que a arca está situada no lado norte. Americanos pegos no lado norte são presos com frequência. O local da arca é também traiçoeiro e alto demais para uma expedição pousar de helicóptero. Os terroristas locais frequentemente atacam, roubam e sequestram os expedicionários. E, finalmente, na batalha em curso entre soldados turcos e terroristas, mais de 6.000 pessoas foram mortas nas encostas do Ararat durante os anos 90. Talvez tenhamos que esperar que o mundo esteja em paz. Assim como existem pessoas que se convencem com a mais simples evidência, existem outras que são céticas, mesmo perante a prova mais conclusiva. No caso da Arca de Noé, há um terceiro grupo de pessoas que não precisam mais ser convencidas. O que eu vi é a Arca de Noé. É verdade, as pessoas só precisam subir e vê-la. Foi fantástico. Era a Arca de Noé. Vocês viram demonstrações científicas e ouviram os resultados do exame do polígrafo. Vocês viram as fotos de satélite. Vocês testemunharam as histórias e ouviram testemunhos pessoais. A evidência está agora perante você. Bem protegidos e escondidos do mundo, os restos de um barco gigante foram identificados no Monte Ararat. Amostras de madeira tiradas da embarcação foram datadas da época que a Bíblia diz que houve um dilúvio universal. Disso e de tudo o que vimos nesse programa, que conclusões podemos tirar? Pode-se ouvir todas as histórias que vêm daquela comunidade de nações em torno do Monte Ararat, e elas parecem ter um pensamento central que vem à tona: a história de Noé. Todas as evidências conduzem ao fato de que aquele grande barco que tem sido visto no Monte Ararat tem que ser a Arca de Noé. Esse homem chamado Noé demonstrou sua fé em proporções épicas, trabalhando por gerações para construir a incrível arca. Ele trouxe milhares de animais para a arca para sobreviverem a uma calamidade iminente que ninguém em sua época poderia sequer imaginar. Ele pediu para sua família acreditar nele e, em troca, salvou não apenas a eles, mas todos nós que descendemos dele. Essa é mais do que uma história de um grande barco e de um grande dilúvio. É também a história de um grande homem. Não é incrível como esse livro, há tanto tempo valorizado como um tesouro de fé e orientação, está de repente emergindo também como um fantástico documento histórico? A tecnologia científica moderna, como vocês viram, parece apoiar a história que a Bíblia tem contado há milhares de anos.
Se a existência da Arca de Noé no Monte Ararat está para ser confirmada, podemos perguntar: por que Deus a preservou, mas permitiu que ficasse escondida do mundo todos esses anos? Não sabemos a resposta a essa pergunta, mas poderia ele a estar guardando para um tempo como o nosso? Um tempo desconfortavelmente parecido com aquele logo antes de Deus destruir a humanidade por meio de um dilúvio? Algo a se pensar. Sodoma e Gomorra. Lenda ou realidade? O extremo sul do Mar Morto. Uma área descrita pelos arqueólogos como a antiga Canaã. Abraão é um próspero pastor e seu sobrinho Ló é um negociante de sucesso na cidade de Sodoma. De acordo com a Bíblia, essas cidades da planície serão subitamente destruídas e com grande violência. Apenas Ló e sua família serão poupados. Essa história é verdadeira? As cidades de Sodoma e Gomorra foram violentamente destruídas? Existem evidências que provam essa controvertida história da Bíblia? Por que tanta agitação quanto a Sodoma e Gomorra? É uma história mitológica e moralista. Essas cidades nunca existiram. Sodoma e Gomorra certamente existiram, e temos uma antiga tabuleta cuneiforme de Elba e da Síria que as menciona. Sodoma e Gomorra não foram destruídas pelo fogo e pelo enxofre. Isso foi inventado pelos mesmos que inventaram o fogo do inferno para os desobedientes. Sodoma e Gomorra foram destruídas por uma poderosa explosão, que está certamente de acordo com o relato de fogo e enxofre descrito na Bíblia. Ataques e contra-ataques. Alegações e contra-alegações. Controvérsias que nunca parecem se resolver. O que há com essas histórias desse grande livro que incitam tanta discussão? Os eventos cataclísmicos registrados na Bíblia que destruíram Sodoma e Gomorra de fato aconteceram? Ou foi um conto de um antigo sacerdote escriba para ensinar uma moral assustadora e uma lição religiosa? Para começar, vamos ver o que a própria Bíblia tem a dizer a respeito, começando com os personagens centrais dessa história: Abraão e seu sobrinho Ló. De acordo com o relato bíblico que começa